Olá! Já pensou que seus clientes podem ser muito mais do que meros consumidores do seu produto ou serviços? Bom, você está no EixoCast e esse é o nosso assunto de hoje. E para falar sobre isso, tenho comigo aqui César e Ana. Olá, César, tudo bem? Mais uma vez aqui com a gente? Tudo bom, Vinícius? Pô, prazerzaço estar aqui de novo, né? Acho que já cheguei na casa aqui, que bom que deu certo a primeira conversa. Tô feliz de estar aqui outra vez. Esse assunto me interessa bastante. Acho que vai ser bacana o papo hoje também. Show, já tá aqui, já pode abrir a geladeira, já pode ir no banheiro sem fechar a porta, casa. já tá de casa. Tá. Bom, vai ser muito legal a conversa de hoje, porque a gente já estava esquentando ali, né, nos bastidores, né? Vai ser uma conversa muito boa. Tô adorando esse assunto, hein? Vamos lá. Introduziu o César antes porque ele, apesar de já se sentir em casa, ele ainda está chegando aqui como visita, né, Ana? Estamos recebendo mais uma vez aqui o César com a gente. E antes da gente começar a bater esse papo, que a gente vai falar aqui de como transformar clientes em fãs. Bom, recadinhos da paróquia como sempre, né? Você que está aqui nos assistindo mais uma vez, já se inscreveu no canal? Tá aqui vendo esse conteúdo que a gente preparou com carinho para você? Se inscreve no canal, é muito importante pra gente se inscrever e curtir esse vídeo aqui. E se você curtir esse assunto aqui, envia depois esse vídeo para alguém que possa se interessar por esse conteúdo aqui, muito bacana. Pessoal, e aí? Algum de vocês tem alguma marca da qual vocês são fãs? Eu tava comentando antes da gente começar a gravar, né, que sim, eu sou muito fã de marca, né, tipo assim. E aí eu tava aqui pensando comigo, assim, né, de onde que surgiu isso. E veio um negócio meio que de família, assim, né? E é muito interessante porque eu sempre fui, né, com os meus pais para o mercado e a gente comprava determinados produtos, né? E aí eu aprendi com a minha mãe, né? Aprendi com a minha sogra, aprendi com as pessoas mais velhas da família que determinado produto era bom, né? Então, às vezes eu ligo para minha mãe e falo, mãe, que marca de determinada coisa é boa? Ah, é essa. Então eu vou no mercado e compro aquela marca. Então, assim, para mercado muito especificamente, assim, eu sou muito fã e sou muito... Eu sempre compro aquela marca. Então, assim, eu estava até comentando antes que eu sou muito difícil de experimentar coisas novas em mercado. O que não é lá aquelas coisas de bom, né? Então, porque, né, às vezes estou pagando um pouco mais caro por um produto que tem a mesma qualidade, enfim. Mas para mercado, eu sou muito conservadora com marca. Ah, é? Legal. E você, César? Engraçado é que a gente tá falando que eu sou o oposto disso. Eu já sou experimentador de tudo. Eu gosto de experimentar coisas novas, de não estar sempre comprando a mesma marca. Claro que algumas a gente mantém porque você reconhece a qualidade, porque você percebe que aquilo realmente faz sentido para a tua rotina. Tem marca, sei lá, de sabão em pó que eu repito sempre. Então não é tudo que eu saio experimentando. Mas no geral eu gosto de experimentar bastante, sim. E eu estava até comentando, hoje eu uso um aplicativo para poder escanear o código de barra das coisas e ver a tabela nutricional, e ele dá uma nota para mim daquela tabela nutricional, e aí eu escolho hoje minhas compras também baseado num aplicativo como esse. Então, sei lá, será que esse aplicativo é uma marca que eu gosto muito? Pode ser, né? Confio. Eu quero chegar nesse nível consciente, né? Eu quero chegar nesse nível aí um dia. E eu pareço o chapeleiro maluco quando eu vou no mercado. Eu fico ali, plim, 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 pegando o código de barras de tudo. Mas é uma forma que, assim, eu reconheci de buscar entender a qualidade. Acho que a qualidade ela se faz de vários aspectos, né? Tem o seu gosto, o pessoal vão pegar lá o que a Ana estava falando de alimento, né? Cara, o sabor, como que aquilo se identifica com você, a textura, então a qualidade nesse quesito. E tem o quesito qualidade também, quais são os ingredientes que estão compostos ali, o que faz parte da composição daquele alimento, a química, né? Então eu hoje me preocupo muito com isso, então a qualidade passa para mim também por isso. E acho que tem outras marcas, a gente vai poder falar ao longo desse papo, né? Que a qualidade também extrapola para tipo de produção, né? Cuidados socioambientais, tem um monte de coisas envolvidas aí, né? No valor que a gente atribui a uma marca para ser fã ou não. Né? Eu lembro também, assim como a Ana, quando eu era menor, e tinha essas desculpa, essas questões de fã de marca. Eu lembro de carro.
Olha, quem gostava de Fiat gostava de Fiat, mas quem gostava de Volks era de Volks, quem gostava. E era assim, o cara comprava assim por décadas a mesma marca de carro, só ia trocando, né, a cada ano. Então, assim, as pessoas são fãs disso, né? E se a gente pensar um pouquinho, a palavra fã, em português a gente escreve com tio, mas em inglês ela é FAN, né? Porque isso é uma abreviação de fanático, né? A pessoa vira fanática por alguma coisa, né? E aí, assim, ok, eu gosto de algumas coisas que não tem como, mas extrapola um pouquinho, às vezes a gente chega a criar a gente falou semana passada, uma comunidade de pessoas que, além de simplesmente gostar do sabor ou da composição nutricional do produto, como o César falou, a pessoa, ela tá fanática não só por aquilo, mas por valores que aquela empresa representa, né? Eu vejo isso 100%. Não sei, Aninha, se a gente pode até puxar o teu exemplo de fã de bandas, né? Acho que eu sou um fã de futebol, por exemplo, tenho o meu time do coração lá e eu vejo que... Qual é o teu time, César? Fala pra nós. Sou palmeirense. Sou palmeirense. Então você tá triste hoje, então, assim. Essa semana ficamos tristes, mas também, aí, já que vamos pegar esse gancho, existe também o valor que se atribui não só ao resultado de um jogo, mas a forma como as coisas acontecem. Então, quando você vê lá no caso do meu time, que entrega tudo em campo, que tem essa marca de não desistir nunca, eu me identifico com isso. Então, a gente vai se identificando. Foi mesmo, né? Chega a ser cego. Não, mas eles inventaram alguma coisa agora, que é o comemorar a desclassificação. Bateram palma, comemoraram tudo aí agora. Então eu tô muito bem nessa daí, porque agora eu tô na segundona. Mas é esse você o ponto. Você é santista? Eu sou Flamengo, tô feliz hoje. Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto, porque a gente observa coisas, quando a gente é fã, que extrapolam o resultado cru ali da situação, né? Tanto cada um de nós aqui torcendo para um time diferente, você vai reconhecer situações diferentes, questões da história desse time que são diferentes. Para mim, o Palmeiras é o maior time do mundo, mas é claro que para nenhum de vocês isso é verdade. Cada um do time de vocês é o maior do mundo, e isso é bacana no esporte. E quando a gente aceita. Você vai comentar, quando a gente traz isso para os negócios, eu acho que é meio que uma forma que as marcas tentam de captar esse sentimento, sabe? De como é que eu posso trazer para minha marca o fã nesse sentido, da identificação comigo enquanto marca, ao ponto de torcer por mim, né? E aplaudir uma derrota, como foi o nosso caso essa semana, porque reconhece o que aquele clube fez. Pois é. Quando a gente fica fã de uma marca, de qualquer coisa, quando a gente vira fanático por alguma coisa, sei lá, quem é fã da Taylor Swift, você não é fã da Taylor Swift, né, Ana? Acho que ela e a filha dela deve ser fã da Taylor Swift. Mesmo que ela desafine num show, o pessoal vai bater palma, vai aceitar. Lá, tá vendo? Ó? A pessoa vai defender, vai estar sempre defendendo. E se você pensar, Taylor Swift é uma marca, né? Tudo bem, ela é uma cantora, mas é uma brand que tem um valor comercial até disso, vende catálogo do musical dela, tudo. Então, quando a gente tem uma marca que tem alguns valores, as pessoas se conectam e passam a defender. Mesmo que você tenha lá uma marca entrante no mercado, mas que chega com baita de um propósito, quero romper com o sistema, quero mexer, abalar o mercado atual, as pessoas se engajam naquilo, e mesmo que ainda tenha uns defeitos do produto, que ainda não seja 100%, as pessoas, elas aceitam, porque elas são fanáticas por aquilo, né? Elas estão assim, é muito mais do que o produto, muito mais. A gente já estava conversando sobre isso hoje, né, Ana? Sobre a Tesla. A Tesla nem tem aqui no Brasil, não tem representação no Brasil. Os poucos que tem aqui, as pessoas importaram isso de forma direta, pagando caríssimo. E por que importam um Tesla de forma caríssima para o Brasil? Não tem nem representação aqui no Brasil, que eu saiba não tem. Alguém me corrija aí, escreve aqui embaixo se já tem. Aí quem está assistindo e sabe, põe aí no comentário. Acho que não tem. Os que eu sei importaram de forma direta, pagando caríssimo. Mas eles estão importando, sei lá, muito mais do que simplesmente um carro elétrico, porque você pode comprar um BMW elétrico aqui no Brasil,
que deve ser tão bom quanto, ou equivalente, pior alguma coisa, melhor do que outra, mas a galera, ela vira fanática por alguma coisa daquela marca, né? Sobre o líder daquela marca que fala algumas coisas, a pessoa fica fanática por aquilo e vai comprar, quem pode, né? Até pagando mais caro. Conseguem fazer isso porque elas pensam muito no cliente, né? Então, por exemplo, assim, voltando ao exemplo do mercado, foi até uma coisa que a gente estava comentando antes ali, né? O final do ano aqui em casa a briga é pelo panetone, né? Porque a gente tem uma marca. Então, assim, aquele panetone, não pode ser outro, não pode ser mais. Bom, pode vir com mais cara de presente, legal, obrigada, mas não vai me agradar Conta como pra se gente aí fosse qual que é a marca aí que vocês são fanáticos por ela. a Balduco. Tudo aqui em casa é Balduco. Balduco, assim, o panetone É é mais Balduco. molhadinho, o pessoal fala, né? Mas minha mãe E aí, falava agora isso. você falando, sabe o que me remete? Eu acho que, assim, a Balduca ela tem uma história por trás, né? É de uma família italiana que chegou em São Paulo, que começou uma coisa pequena, enfim, eu não sei se essa história é verídica, mas é o que se conta. E aí você começa a se pegar esses traços, assim, da história da marca, né? Você fala, poxa vida, né? Natal é família, é panetone, eu me identifico com a marca, poxa, é uma marca de família, eu sou muito próxima da minha família, enfim, tudo mais. Então, assim, é uma coisa que já vem de gerações, né? Como eu comentei, já vem de gerações ali. E eu sou muito fã do panetone, não só por causa disso, mas eu acho que eu também me identifico com a marca por conta disso. É muito fácil falar assim, ah, não, mas tem um panetone da Cacau Show, ou da Offer, ou de qualquer outra marca que seja, que é tão bom quanto. Eu falo, ok, né, acho, mas não abro mão do meu panetone da Balduco. Então, assim, eu realmente sou muito fã da marca, né, por conta de tudo isso. Concordo com você com relação à Tesla, né? Tem um dono, né, um idealizador da marca, do conceito, em que ele se expõe demais, né? Então, assim, é aquela coisa, né? Tem 880, então você ama ou você odeia, né? E se você ama, você vai achar todos os motivos necessários para poder amar e defender, né, aquele dono, né, aquela marca. Nem o carro em si, você nem tem o carro, mas você defende a marca. Ou, por outro lado, você vai ver N defeitos. O cara é arrogante, o cara é maluco. Não, um carro elétrico não justifica o preço, não justifica. A eletricidade vai gastar tanto quanto a gasolina no final das contas. Enfim, você vai achar N motivos para não gostar daquela marca. Então, assim, a marca ela se posiciona de uma determinada forma no mercado que ela vai ter adoradores, fãs, mas também vai ter haters, né? A questão ali, o que mede o sucesso ou não, é se a quantidade de fãs é maior que a quantidade de haters, né? E que um não consegue mudar a opinião do outro. Então, acho que uma marca bem posicionada no mercado hoje, independente do tamanho, lógico que a gente está falando de ou marcas muito grandes ou marcas que já estão há muito tempo no mercado, mas isso serve para qualquer marca, né? O que importa é a marca saber se posicionar no mercado e Opa, a Ana Acho, deu um pico ali da internet dela, acho que foi, já né? ela volta aí. Olha lá, tá Aí já voltando já. voltou já. Ana, deu um piquezinho aí, mas pode terminar o que você estava falando. tá. Eu acho que vocês pararam de me ouvir na hora que eu falei que o que importa não é o tamanho da marca, e sim se ela consegue ter muito mais adoradores ou fãs do que haters, né? Exato. E hoje em dia as pessoas, elas estão assim, elas não se preocupam em ter haters, né? A ideia é ter fãs. Porque se eu tenho fãs, eu vou ter haters. Quem adora, eu falei no episódio passado aqui sobre Los Hermanos. Quem adora Los Hermanos, adora. Mas quem não Uhum. adora, odeia. Né? Pá, Los Hermanos, o que e tal. Não tem meio Então, termo, né? então, mas não tô nem aí, porque assim, eu conquistei uma base leal de fãs, fanáticos que vão, né, aceitar o que eu quero. Então, as marcas, elas têm que entender que hoje em dia, no atual mundo como ele é, o atual tipo de consumidor que a gente tem, vai muito mais do que simplesmente fazer uma transação comercial uma vez. Ó, vendi para você e tal, e ter que buscar um outro consumidor depois. Na verdade, o que as marcas tentam e querem e precisam fazer é criar essa legião de fãs que vão defender sua marca longe de você, né? Mas, Vini, desculpa, Ana, pode falar. Não,
só para finalizar isso daqui, que agora eu lembrei de uma coisa que é antiga, mas eu acho que vale aqui nesse papo, é, fale mal, mas fale de mim, não é mesmo? É Então, isso assim, mesmo aí. que é hater, tá falando da marca, né? Tem lá o hashtag da marca, mesmo falando super mal, mas tá aparecendo lá, entendeu? Então, Então, desculpa, o pode falar. mundo ele é sempre polarizado. Desculpa, César, eu sei que você pediu para falar, mas só pegando aqui, que é tudo italianado aqui, então a gente vai falando aqui, né? O mundo tá assim hoje, né? Quem é fã é fã. Então a gente vê na política. O cara que é fã, você não consegue mudar um cara que é fã. Cara, você vota no Lula, vota no Bolsonaro agora. Ou você vota no Bolsonaro, vota no Lula agora. É quase impossível você fazer isso, porque entra no fanatismo da coisa, né? Não é assim uma escolha consciente, uma escolha, deixa eu ver se essa marca é melhor do que aquela, ou se esse. Tudo é uma coisa muito de fanatismo. E o mundo entrou nisso, né, César? Exato, é. E eu acho que a gente precisa reconhecer as mudanças no mundo também sob a seguinte perspectiva. Quando a Ana fala dos valores que conectam ela com uma marca de panetone, por exemplo, e ela cita a família, ela cita toda uma história, isso chegou não de uma forma espontânea, chegou pela propaganda, chegou de uma forma estruturada, com uma história que tinha uma narrativa pré-definida, e hoje a gente vive num ambiente onde esse controle ele é muito menor. Você tem menor controle sobre a narrativa e se você tem mais exposição, né, dos seus bastidores, você tem mais exposição das suas atitudes. Então a gente vai ter, por exemplo, hoje, não basta a marca divulgar um excelente comercial, fazer um excelente anúncio numa revista, nas mídias sociais, um vídeo super bacana, engajador, e aí chega nos comentários gente comentando, mas como eu falei antes, né, os seus produtos não são de qualidade, ou então, você usa mão de obra assim, assim, assado, não valoriza os seus colaboradores. Tudo isso vai estar embutido ali nessa lógica também. E por mais que a gente olhe e fale, bom, melhor que falem mal, né, mas falem de mim, para o algoritmo isso é super verdade, né? Para o algoritmo isso tem valor, né? Vai ter exposição, vai ter visibilidade. Mas para a construção desse fã, né, para quem ainda não construiu essa base, é um risco muito grande. Então, por que eu estou falando isso? Né? Porque quando a gente pensa, aqui a gente fala às vezes de grandes marcas para contextualizar, porque elas têm acesso a várias cabeças, né? Várias pessoas vão lembrar dessas marcas, então a gente pode usar como exemplo. Mas quando a gente fala das pessoas que têm um negócio pequeno, né, às vezes um negócio ali mais de bairro, um negócio digital, se ela não se expõe também com sinceridade, com clareza daquilo que ela realmente faz, daquilo que ela realmente acredita, e ela tenta forjar uma história para tentar convencer os outros de que ela é bacana, isso rapidamente desmorona e você não constitui uma base de fãs. Né? A gente tem alguns exemplos, inclusive, não cabe trazer aqui os nomes das marcas, mas que tentaram criar uma história fictícia por trás, linda e maravilhosa, que na verdade era uma mentira. E aí, quando isso é descoberto, cara, não tem reversão, né? Então, acho que é muito importante essa sinceridade como parte do processo, entendendo que estamos num mundo de alta exposição o tempo todo. A gente está hoje vivendo numa era muito do ESG, que é super importante. Acho que as empresas têm que ser muito conscientes com a sociedade onde elas estão imersas. Mas isso ficou um pouquinho profanado, vamos dizer assim, porque as pessoas pegam, então agora todo mundo quer ESG, a gente é uma marca com propósito, a gente é uma marca que cuida disso, de A, de B, de C. Só que isso está na propaganda. Quando você vai lá, às vezes não é bem assim. Né? Então, acho que as pessoas esperam um SG de verdade, um SG de fato, né? E que isso, enfim, né? Antigamente falava assim, quem faz não conta que faz. Hoje as marcas contam que fazem e às vezes nem fazem, né? Então, tem um pouco disso aí, das marcas se apoderarem desse conceito, né? Legal você trazer essa questão do ESG, porque eu estava lendo até essa semana, e está muito na moda falar sobre ESG, né? ESG é aquela famosa sigla que virou uma palavra que ninguém mais lembra o que é. Então, assim, só para lembrar, né, o que é. ESG é uma sigla em inglês, tá? Significa Environmental, Social and Governance. Então, assim, eu tenho que me preocupar com o meu ambiente, eu tenho que me preocupar com o meu social
que isso é extremamente importante e eu tenho que me preocupar com a minha governança. Então, assim, antes de falar que é ESG ou levantar a bandeira do ESG, a gente precisa realmente entender o que que é. E é muito difícil, né? Não são todas as marcas que estão preocupadas ali, seja com o meio ambiente, seja com o seu social, dos seus funcionários, da família, dos seus clientes, enfim, tudo isso, né? E muito menos com a governança também, que é muito difícil para uma empresa de pequeno porte. Então, assim, é muito importante a gente falar assim, beleza, me identifico com uma empresa que é ESG, né? Mas o quão difícil é para essa empresa ser ESG? E ela realmente sabe o que é ser ESG? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? Infelizmente, é uma sigla que virou palavra que perdeu a sua essência ali no início, né? Que ficou meio... César, me ajuda aqui, ó. A gente fala aqui, às vezes, com muitos líderes que não são líderes de mega empresas. Eu acho que o Elon Musk não está nos assistindo aqui. Ele não ligou lá a legenda traduzida automática do YouTube para nos ver falando aqui. Acredito que não. Mas está falando aqui com líderes aí de empresas menores do que essas. E quando a gente fala assim de ESG, para muito empresário, vê assim, esse povo aí cheio de graça, estou preocupado em vender aqui e pagar as contas do mês, e mal consigo, o social meu é pagar o meu salário no mínimo. E na verdade, nós trazemos esse ponto aqui como uma forma de lucrar, uma forma de você conseguir ter mais lucro, porque ao conectar a tua marca com valores, você vai ter mais fãs da marca e vai vender mais, vai ter mais lucro. É isso que a gente quer, né? É por aí, né, César? Sim, eu acredito que sim, porque é claro que o dia a dia ele nos cobra atitudes ali, ações, e quando a gente fala esse tipo de termo, parece uma coisa meio etérea, meio tipo, não, estou muito longe disso, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu entendo que existe um período de amadurecimento de todos os negócios, e inclusive dessas siglas, né? No passado já tinha a questão da responsabilidade socioambiental, isso era difundido nas marcas de uma forma muito grande, e aos poucos vai se tornando algo mais presente, mais comum no dia a dia. Então, eu acredito que o líder, o empresário que olha para a sua empresa e tem os desafios, como você bem colocou, cara, eu preciso fechar meu fluxo de caixa aqui, eu preciso pagar os meus funcionários, eu preciso negociar com os meus fornecedores. Todas essas são demandas que elas, lógico que são prioritárias porque o seu negócio existe, né? A gente parte desse ponto. Mas entendendo isso, entendendo esse ponto de que você precisa existir, né? O próximo passo é você conseguir valorizar aquilo que você faz, né? Para que você possa efetivamente demonstrar para as pessoas que você se diferencia dos outros de alguma forma. E aí tem esses fatores, essas siglas, por exemplo, outras formas de você demonstrar a sua história, como a gente deu o exemplo lá no Panetone. São maneiras de você conseguir criar uma base ali para que as pessoas consigam olhar para você e falar, ah, poxa, o Vinícius, eu lembro do Vinícius. Ah, poxa, Ana Paula, eu lembro da Ana Paula. Quantos Vinícius e quantas Ana Paulas existem? Né? Mas lembra desse Vinícius e dessa Ana Paula por conta desses valores que estão colocados ali, né? Investimento em mídia, também você vai entrar na concorrência com o seu concorrente e falar assim, quem está botando mais dinheiro, quem está rodando mais anúncio, e tudo bem, né? Mas e aí, qual que é o conteúdo que você está passando adiante para que as pessoas efetivamente lembrem de você, né? E esse é um capital que às vezes a gente não mede no ROI, né, em todas as métricas que a gente usa de marketing, você não mede efetivamente isso logo de cara, né? Que é o valor que eu estou colocando nesse anúncio, o valor na minha atitude, no meu ESG de verdade, no cuidado que eu tenho com os meus funcionários, que eu tenho com a sociedade ao meu redor, com a comunidade ao meu redor. Isso está implícito e depositado, é um valor depositado dentro do seu anúncio, mas você não mede isso só por quanto de retorno que você teve do capital investido. Isso vai com o tempo, uma base de fãs crescendo, esse é o teu retorno. E vale para todos os níveis e tamanhos. Acho que você falou no episódio passado aqui
não é abraçar a árvore, né? A questão aqui não é a gente ficar, não é paz e amor, abraçar a árvore, não é isso. Isso É. aqui, esse conteúdo está aqui porque, assim, como eu falei, o cara compra lá um carro da Tesla lá fora, paga mais caro, manda trazer para cá porque ele é fã da marca. Então, assim, vende mais quando o cara tem esse tipo de coisa, ele tem um tipo de valor. E não é só o valor, não é só que agora, esses caras aqui estão querendo, muito, o amor venceu aqui. Não, não é isso. A gente está falando aqui de negócios, tá? Criar fãs ao redor de uma marca é uma questão muito grande, muito importante dentro dos negócios. Eu acompanho um blog, já faz tempo que eu não vejo, acho que até virou um canal no YouTube, que eu gosto do nome, eu gosto de frases que me marcam. E ele diz assim: somos míopes porque somos breves. Não sei se alguém já assistiu alguma coisa desse canal, é um canal que fala de, Mas adorei o nome. né, somos míopes porque somos breves. Então, assim, se a gente fala com a maioria dos líderes, ele quer saber, não, quer me ensinar a vender? Vem me ensinar a empurrar os produtos nos clientes. Me ensina aqui qualquer técnica de venda, de persuasão para eu conseguir fechar a venda rápido. Ok, você vai ter vários cursos de persuasão aí em vendas e, claro, vão te ajudar a fechar alguns negócios com certeza. Mas é vender o almoço para comprar a janta, porque você não está construindo uma base ao redor do seu negócio, né? Muita gente vai te ensinar como, eu chamo isso de empurrologia, você empurrar os produtos aí para o cliente e deu, né? Você tem que arranjar um outro cliente para você empurrar para uma outra pessoa aquilo. Mas quando você está criando um fã para sua marca, você vai conseguir vender sempre, é muito mais fácil, o teu custo de venda é muito mais fácil, né? Você abordar alguém que é fã da sua marca, vamos lá, Taylor Swift, ela abre um show aqui, não precisa nem fazer propaganda, o povo descobre, nem sei como, e faz fila, abre meia-noite, tá para comprar os ingressos e meia hora não tem mais. Por quê? Porque tem fãs da marca, Mas aí né, eu te Ana? A digo, Ana que é fã. aí entra num próximo tópico que eu ia até trazer, que é o seguinte, né? Tá. Antigamente se criava uma marca contando historinhas e, enfim, eu não sei como é que surgiram as histórias da Balduco, as histórias da Coca-Cola, enfim, né? Quando eu cheguei já estava aí. Mas hoje em dia, né? Como é que se cria uma marca, né? Como que se cria uma marca do zero? Então, acho que esse é o grande segredo. Como é que hoje eu vou criar uma marca, né? Hoje em dia, as pessoas, elas estão muito mais precisando se ver, né? Então, por exemplo, se eu não vejo uma mulher que parece comigo tentando me vender alguma coisa, ou se eu não me identifico de alguma forma com aquela pessoa que está querendo me vender alguma coisa, provavelmente eu não vou comprar, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, o que eu vejo é que a forma de vender hoje mudou demais, né? Eu preciso me identificar de alguma forma com aquela marca, eu preciso me identificar de alguma forma com aquela empresa. Um outro exemplo muito, muito bom que eu vejo, né? E eu vou trazer um exemplo de uma empresa grande novamente, mas eu acho que as empresas pequenas, elas devem seguir esse exemplo, porque eu vejo que funciona muito, é da Dove. Então, assim, a Dove, alguns anos atrás, ela começou a trazer pessoas reais para propaganda de sabonete, para propaganda de desodorante. Então, assim, você não vê mais aquelas modelos perfeitas, com aqueles corpos perfeitos, e que está muito longe da minha realidade. E que, na verdade, eu falo assim, poxa, eu acho que eu não vou comprar Dove porque, né, se aquela pessoa ali está usando, eu nunca vou chegar a ser aquela pessoa, né? Então, o Dove não é para mim. Então, assim, hoje a forma de venda ela mudou muito por conta disso, né? Muito contra a empurrologia que o Vinícius sempre fala, né? Então não adianta você querer empurrar um produto com o qual eu não me identifico, porque eu não vou comprar, mas se eu ver alguém parecido comigo, ou seja, um influenciador que faz alguma coisa que eu quero fazer, um influenciador no qual eu confio, uma marca na qual eu confio, eu vou comprar, né? Então, assim, eu compro algumas coisas. Hoje em dia, eu adquiro alguns produtos porque alguns influenciadores que eu confio fazem propaganda. Pode ter melhores? Provavelmente sim. Mais baratos também. Mas eu confio naqueles influenciadores, né? Ana, como é que chama aquela marca de creme? Eu esqueci que tem as Angels lá que usam, que Victoria's desfilam. Secret. Victoria's Secret. É,
Põe lá as Angels maravilhosas, use Victoria's Secret e vire as Angels, né? Mas já está mudando, já ouvi dizer que eles estão mudando a característica das Angels, menos Barbies e mais reais, né? Também ouvi a mesma coisa aqui no Brasil da Boticário, também que está lançando marcas para pessoas com mais empatia com o público, né? Aquilo é que você falou um pouquinho das histórias do passado, como a Coca-Cola surgiu. Naquele tempo, não se preocupava em contar histórias para o público. Lança uma marca, um produto e vou vender. Não tem uma história por trás. É o produto, compra aqui e consome. Hoje a gente tem isso. Hoje a gente tem essa necessidade. O público tem essa necessidade. Eu não compro simplesmente porque eu quero consumir. Eu compro porque eu tenho, né, eu tenho afinidade com esta marca, né? Então tem muito disso. Bem lembrado, Ana. Tem um aspecto aí também, Vini, que assim, as marcas que lá atrás se ligaram que essa contação de história fazia sentido para cativar o público, são essas que a gente lembra agora como cases, né, com destaque. A propaganda durante muito tempo foi só isso mesmo, era só informação, ela só te contava o que era aquele produto e te propunha o uso. Depois ela tinha uma fase com a tecnologia crescendo, de ter que te explicar como usar efetivamente aquele produto, então a propaganda tinha esse cunho educacional, praticamente de te ensinar como usar os produtos. E mais recentemente a gente tem essa propaganda de cunho mais criativo, de cunho, né, começa ali na década de 60 mais ou menos, com um cara chamado Bill Bernbach, e ele é o pai da propaganda criativa, né? Então ela começa ali, só que depois ganha muita atração. E hoje eu acho que a gente vai realmente para um quarto estágio, talvez, aí, né, que é esse que a Ana trouxe da influência. E os influenciadores, eles são contratados, né, por essas grandes marcas, mas também por marcas de vários portes, porque o que vai diferenciar uma marca da outra, nesse caso, é a capacidade que você tem de contratar vários influenciadores ou poucos influenciadores, e assim vai. Mas é sempre buscando essa identificação, né? Então o seu negócio pode ser tanto um negócio que vai se basear nessa contratação de gente que conversa com o teu público, que tem a ver com o perfil do teu cliente, vai gerar essa identificação. Talvez o teu negócio seja exatamente ser esse influenciador também, não sei. A gente tem que entender que são marcas também, são pessoas que se constroem ali, há um negócio girando ali. Então eu acho interessante essa transição que realmente a gente fez. E hoje a gente começa até a falar dos desinfluenciadores, existe esse termo também. Que são pessoas... Eu não escutei ainda. São pessoas que nadam na contracorrente disso, né, tentando não massificar só... Porque assim, o que acaba acontecendo? Vocês já devem ter participado, por exemplo, de várias aulas que te ofereceram ali, gratuitas, mas depois tinha um curso para ser vendido junto. E essa promessa desse curso era de que você assiste esse curso e sua vida mudou completamente a partir de agora, né? Isso é um conceito que ele não tem pé na realidade, né? É uma coisa que a gente, quando conversa aqui sobre educação, sobre cursos, sobre qualquer coisa nesse sentido, passar adiante informação, como a gente está fazendo agora, tem uma responsabilidade muito grande no que está se passando adiante, para que isso realmente faça sentido para a pessoa que está recebendo, né? E isso vale também para uma maquiagem que uma pessoa usa, para um consumo de qualquer produto tecnológico ali, que não existe efetivamente uma verdade naquela oferta, né? Então algumas pessoas hoje fazem a desinfluência. Elas resolvem falar assim, não, eu vou contar as verdades sobre cada uma dessas coisas que eu estou efetivamente usando. Lá atrás tinha aquele lance do unboxing, né? Já era um pouquinho disso. Os reviews sinceros, né, também estão dentro desse contexto. E aí, enquanto você tem os influencers, também tem os desinfluencers agora, né? Os desinfluenciadores. Mas acho que vem muito desse aspecto do que a gente falou lá atrás. Se o teu produto, se a tua marca não está de verdade colocada ali com sinceridade, é muito fácil de desmontar, né? Então, por isso que essa oferta, essa proposta, ela tem que ser genuína. E a tendência é muito essa, né? A gente saiu de um mercado que era piramidal, ou seja, a influência ela vinha de um ponto único quase, passou na novela das 8, todo mundo ia na segunda-feira tentar comprar aquele produto, né? Tinha aquele hype, e a gente entrou para um marketing de influência agora mais em rede, ou seja, as pessoas se conectam com vários influenciadores e elas são influenciadas por
de diversas maneiras, com várias conexões de influência, né? E a gente pode dividir aí. Se eu já contei essa história aqui em algum episódio, mas se eu já, como a audiência é rotativa, vou contar aqui se eu já contei. Então a gente tem os influenciadores alfa, que são aqueles que lançam tendências. Que a gente, consumidor, a gente olha e fala assim, cara, mas isso aqui é loucura, ninguém vai fazer isso, ninguém vai usar isso, ninguém vai andar com um óculos desse tamanho na cara como a Apple lançou, ou ninguém vai usar aquela roupa que lá na passarela de Paris alguém usou. Fala, mas quem que usa na rua isso aqui? Ninguém usa na rua aquilo realmente. Aquilo lá é uma tendência que um influenciador do tipo A, que lança novidades, ele lança. Então uma marca de carro lança lá num salão do automóvel um carro todo diferentão. Ninguém vai andar com isso na rua. Ninguém vai andar com isso na rua mesmo. Porém, nós temos um segundo nível de influenciadores, que são os influenciadores B, que eles, os betas, os alfas e os betas, né? Os betas, eles ainda são mais restritos, mas eles já têm seguidores. Porque, assim, é muito distante de mim lá, aquele ateliê de Paris. Poxa, aquilo é muito longe. Mas tem um cara, influenciador aqui mais local, que ele não usou aquele look inteiro, mas ele usou um pedaço daquilo, aquela cor ou aquela peça de roupa e colocou num look e apareceu em algum blog, em algum lugar, ou gravou alguns vídeos com isso, uma galera já viu. E nós vamos ter os influenciadores de mainstreaming. Aí essa peça vai para várias pessoas que vão usar. E aí isso começa a chegar, sei lá, na Renner, já vou aqui chutar o balde, ou na loja do shopping. Você vai encontrar isso na vitrine, ou seja, já tem gente no mainstream usando, já tem gente começando a usar isso no shopping, na rua, na noite. Então, assim, e isso, cada vez mais, ela está nichando. As marcas estão precisando achar quem é o influenciador da minha marca que tá dizendo sobre a minha marca. Tem um caso muito, muito emblemático recentemente, que eu não sei, eu conto as histórias, eu repito, cara, que a Lacoste estava tentando descobrir quem é que está influenciando sobre a nossa marca. E a Lacoste é uma marca super, super tradicional, de tenista, né? O René Lacoste era um tenista que lançou a sua marca, super, né, tradicional. E contratou uma consultoria para descobrir quem é que estava influenciando, como é que a marca, como eles poderiam se reinventar um pouco. E aí descobriram que o mercado de funk e rap, eu não sei se funk ou rap, mas alguma coisa nessa linha, mais um som mais daquela quebrada que ostenta carrão, corrente de ouro, né? E nas músicas começava a aparecer: eu tô usando o meu lalá e tô aqui andando com o meu carrão. Eu não sou nenhum rapper, né? Mas vocês já entenderam o que eu quero dizer. E a marca estava sendo muito referenciada nesse ambiente como lalá. E os caras pesquisaram aonde está essa influência, quem está falando, quem começou com isso, chegou em qual nível e quem mais depois foi espalhando isso, e descobriram que realmente lá na quebrada está chamada de lalá. Então a marca acreditou e começou a abrir lojas da Lacoste. Você vê em alguns shoppings, em algumas regiões, a Lacoste como lalá e o crocodilo do lado ali, né? O jacarezinho do lado. Procurem aí para vocês verem aí. Lalá é algo recente aí. Quem tá em casa vi aí. essa imagem. Então, acho que eu já mostrei para você isso aí. Então, e isto vem, a marca nem tá entendendo por que Lalá, mas tem uma influência acontecendo, tem fãs da marca que ela nem tá reconhecendo, porque não tá aqui aonde ela tá mirando, né? Onde ela tá o público-alvo dela, quando ela se percebeu, tá em outro lugar. Ela pode ignorar ou ela pode aproveitar esse hype que tá ali e lá abrir uma loja chamada Lalá e começar a fazer propagandas como Lalá. Então isso você falou, o marketing de influência é o que se fala muito hoje, né, dessa aproximação, e as marcas estão tentando, as grandes marcas, elas estão com um problema, porque se antes eu só comprava lá na Novela das 8 a propaganda, agora eu tenho que achar quem é o influenciador que está falando da minha marca e como que eu faço para chegar lá e para que isso seja verdadeiro, né? Os micronichos que o mercado tem. O mercado está muito segmentado hoje. E aí eu acho que esse é o próximo ponto até que eu queria trazer, né? Isso independente do tamanho da empresa, do tamanho do empresário, né? Ele tem que entender quem que é o público dele, quem que são as pessoas que ele quer tornar fã da sua marca, né?
Então precisa de um estudo para que isso aconteça. Então, por exemplo, quem que é o meu cliente ideal, né? Só que o próprio exemplo da Lacoste, né? Mirou em um lugar, só que acertou em outro. Porque, assim, provavelmente não eram essas pessoas, cantores de rap ou de funk, que eram o público-alvo da Lacoste, pelo menos não no início, né? Então, assim, esse estudo, ele precisa ser contínuo. Então, não adianta hoje eu definir quem vai ser o meu público e vai ser esse para o resto da vida. Não é assim que funciona, né? Trazendo um exemplo muito do dia a dia, foi muito interessante porque teve alguns meses atrás, assim, eu fui numa perfumaria do shopping com a minha sobrinha. Minha sobrinha agora tá com 17, 18 anos. E ela é super fã de influencer de maquiagem. Ela faz maquiagens, assim, lindas, né? E aí eu fui com ela para entender, né? A gente vai nas grandes lojas, né? Qual loja que a gente vai e tal? Não, a gente vai na perfumaria. Na perfumaria mesmo, aquela sem nome. Por quê? Porque lá estão as coleções das influenciadoras. E eu fiquei assim, mas como assim? Ela falou, não, tia. Tipo assim, as maquiagens das influenciadoras, a maquiagem brasileira é excelente, é de melhor qualidade. Nunca que eu iria fazer uma coisa dessa. Nunca que eu iria comprar uma maquiagem de uma influenciadora que eu não conheço, de uma marca que não está consolidada no mercado. Então, assim, o que eu estou querendo dizer? Que todo mundo tem espaço no mercado atualmente, né? Desde que consiga concentrar ali o seu foco nas pessoas certas. Então, assim, no caso das influencers donas de marcas de maquiagem, provavelmente o nicho delas é adolescente. Isso nunca apareceu para mim nos meus feeds, né? Nenhuma influenciadora de maquiagem apareceu para mim nos meus feeds, porque eu não compraria, né? Eu não compraria uma maquiagem de uma influenciadora dessa, né? Mas ela tá me garantindo que a qualidade é muito boa. Então, é isso, né? A gente tem alguns preconceitos, né? Às vezes, se perguntasse para mim, de bate pronto, quem você acha que é o público da Lacoste? Né? O cara é um público muito high level, né? Jamais eu iria apostar sobre maquiagem agora. Não, da Lacoste. Eu jamais iria falar. Eu falei de maquiagem? Se eu falei, não, da Lacoste. Mas de preconceito, a gente tem esse preconceito. O líder que tá lá, a maioria, a gente visita muita empresa, e às vezes o cara tem uma visão, não, meu público é esse. E o público, às vezes, ele tá vendendo para si próprio. Não, porque eu gosto disso, todo mundo vai gostar disso, né? Todo mundo. Quem é que não vai gostar disso? Não, você gosta disso, né? Eu não sei se o outro vai gostar disso. Essa empatia com o público é um ponto essencial, né? Se não tiver empatia, você vai vender só para você mesmo, né? E aí que entra o lado de você ouvir o cliente, né? Ouvir de verdade, né? Receber feedback e trabalhar esse feedback, ter um processo para que isso aconteça, né? Para facilitar essa obtenção de feedback. Porque quando você começa a fazer isso, você pega um outro exemplo também, né? Assim como a Lacoste eu não conhecia, achei fantástico esse case da Lacoste e a questão da Lala, né? Mas você pega o Mac, né? O McDonald's, que virou Mac, e efetivamente em muitas lojas escrito Mac. Escrever no Mac, né? Isso aí, porque é como as pessoas se identificam, como as pessoas chamam no dia a dia, e a marca, ela é viva. A marca, ela pode realmente se ajustando, se moldando, né? Eu acho que é importante a gente entender como que eu vou coletar esse feedback do meu cliente, como eu vou coletar essa resposta de como tá para ele, a qualidade do que eu estou entregando. Você tem desde mecanismos mais técnicos, né, tipo um NPS, né, o Net Promoter Score, que você faz uma pergunta se aquele cliente indicaria esse serviço ou esse produto para outras pessoas, para um amigo, para um familiar, e a partir disso você tira métricas de como que qual é o desempenho desse teu produto ou serviço, desde detratores até promotores e os neutros ali que não tem uma definição. Mas é uma forma de você enxergar qual é o meu potencial para obter mais fãs, qual é o potencial de eu ter haters aqui, e você administrar esses dados de uma forma mais consciente, né? Imagino que a gente possa falar sobre isso mais adiante também, né? Acho que faz parte do contexto. Mas, ao mesmo tempo que você tem essas questões mais processuais, mais técnicas, você tem também o dia a dia, a conversa, o balcão, né? Eu tenho
O meu cunhado, ele trabalha numa loja de tintas e ele é espetacular nesse processo de saber lidar com as pessoas que estão chegando ali, saber medir a quantidade de tinta que coloca, tinta automotiva. Então, para chegar no resultado certo da tinta que tem que ser realmente aplicada no carro, fazer essa venda consultiva, orientar esse cliente para que ele possa fazer uma compra que não seja só, deixa eu te empurrar a tinta mais cara, não, deixa eu te empurrar a certa, e não é empurrar nesse caso, né? Deixa eu te entregar a certa para que você possa confiar nesse meu serviço e você volta aqui mais e mais e mais, que é isso que a gente quer, a recorrência. Né? O vender uma vez, ok, mas a recorrência é fundamental. Então, você ouvir essa pessoa, a necessidade dela, o que ela precisa, para você poder entregar algo, mesmo que seja modificando a tua marca, modificando, criando um serviço novo, né? Mas que vai fazer sentido para aquela pessoa querer estar contigo. E aí tem um ponto bem importante que você falou, Cês, que é criar um serviço novo para agradar aquele pessoal. Um dos pontos da gente criar fãs é quando a gente faz uma inovação disruptiva, a gente muda o mercado e a gente ensina clientes algo que eles não conheciam antes. Um exemplo, quando você cria o Uber e fala assim, pessoal, agora vocês podem pedir um carro para te levar, um transporte, por aqui. Eu vou te ensinar. Você abre aqui, põe para onde você vai, tarará, e espera. Ou seja, eu fiquei fã daquilo. Pode surgir a 99, pode surgir a... como é que chama a outra lá? Não sei das quantas. Cabify. Pode surgir tantas outras. Mas como eu ensinei o mercado sobre aquilo, eu trouxe para o mercado aquilo, eu viro uma referência. Né? As outras viram empresas Uber-like, tipo Uber. Elas são tipo Uber. Então, porque eu ensinei o cliente, poxa, quando o Nubank vai lá e ensina a abrir uma conta em 5 minutos, só com o celular, sem ter que levar papel lá na agência, sem ter agência, sem nada, você vai ali, bate uma foto, bate não sei o quê, preenche aqui, pronto, tem uma conta aberta. Você fica fã porque ele te ensinou uma coisa que você não conhecia. Várias marcas fazem isso quando elas entram na disrupção, né? E você falou assim, eu posso criar um novo serviço, um novo produto para atender um cliente. Quem sai na frente, ele ensina o mercado algo, não precisa ser algo assim tão brilhante também, não. Às vezes é uma coisa, né, um novo jeito de ver alguma coisa, você consegue ensinar o cliente alguma coisa e a partir desse momento ele vira fã seu, né? Então pega com banda, sei lá, os Beatles inventaram um novo tipo de som e ensinou uma geração a ouvir aquilo. Os caras estão com 70 anos e são fãs dos Beatles até hoje. Porque os Beatles ensinaram ele a gostar de um novo tipo de música. Daí vem lá o Nirvana, que ensina um novo tipo de música, né? O grunge. Então, poxa, tem fã até hoje. Porque quem ensina você fica meio fã daquilo, né? Então é um primeiro passo, que é quando você enxerga algo e ensina os clientes isso, eles vão te agradecer. Então, faz parte disso a marca trabalhar, ensinar, trazer conteúdo, dizer, ela educar essa base de clientes que vão virar, no final, uma base de fãs. Mas aí eu vejo né, uma outra forma ali de você entender como que você vai conseguir esses seus fãs, né? É um pouco que segmentando. Então, eu ouvindo aqui você falar, por que eu sou fã da Uber? Por que eu sou fã do Nubank? Por que eu sou fã de determinada empresa? Então, assim, aí me vem à mente, assim, determinados segmentos. Então, assim, a gente falou de comida, né, o mercado no geral, né, produtos ali de mercado, enfim. Por que eu sou fã de determinadas marcas quando eu chego dentro do mercado, né? Por causa de determinados itens, vamos lá. Falamos aqui um pouco de propósito. Por que eu sou fã do Tesla? Por que eu sou fã de determinado produto? E agora você trouxe um outro segmento que é serviço, né? Por que eu sou fã de determinado serviço? Eu tenho muito claro na minha mente o porquê que eu sou fã de determinado serviço. Seja ele um banco, seja ele Uber, seja ele um iFood, né? Por que eu sou fã de determinado serviço? Porque me traz facilidade. Simples assim. Então, por exemplo, você já tentou falar com o suporte de uma empresa de telefonia, né? É um caos. Você já tentou falar com o suporte da Netflix? É uma delícia, parece que você está falando com um amigo,
né? Você já tentou resolver um Eu nunca problema no falei, Uber? eu tenho há anos Netflix, eu nunca falei com ninguém do suporte. Muito legal, Vinícius. Assim, tipo, você Não resolve um conheço. Alguém negócio. já viu Ah, uma pessoa com crachá da Netflix? não, Eu não. nunca. Porque eu acho que parece um amigo meu. Então, assim, por exemplo, teve um dia que atrasou o pagamento. Eu não sei se eu tinha cancelado o cartão de crédito, se estava em débito e não tinha dinheiro na conta. Aconteceu alguma coisa. Liguei a Netflix, pum, tá lá, atualize seu pagamento. Cara, foi 2 minutos. O cara falou assim: não, beleza, troca aqui, vamos lá. Já quer deixar isso aqui para sempre? Já quero. 2 minutos tava lá funcionando para mim, entendeu? Então, assim, Então, não tem como não ser fã ótimo de um exemplo. serviço desse. Netflix Agora, nos ensinou uma coisa, a gente não conhecia esse streaming dessa forma, né? Não exato. existia, ela inventou isso. Já te devolvo. Quando eu vou em cliente, eu falo, pessoal, temos que melhorar esse processo para ele ficar tipo Netflix, não tem que falar com ninguém aí e ele funciona. Uhum. Agora, por exemplo, o Uber. O Uber facilitou demais a nossa vida, né? Facilitou num nível que hoje as pessoas elas deixam de ter carro, elas fazem as contas, deixam de ter carro, às vezes vende o próprio carro só para andar de Uber. Ótimo, beleza, mudou um paradigma assim de, né? Durante muitos anos o sonho dourado era comprar um carro, mudou, né? Só que você já tentou resolver um problema no Uber? É um caos Ah, também. é ruim É mesmo. muito ruim. Então, assim, é um serviço que, ok, facilitou muito a minha vida, desde que eu não precise de suporte, né? Então, assim, se eu precisar de suporte, é melhor eu ir para outra empresa. Então, assim, nem todas as empresas que a gente está trazendo aqui de cases maravilhosos de sucesso, elas são 100% sucesso, né? Então, são problemas ali muito identificados. E como que a gente identifica isso, né? Aí é um outro ponto que eu gostaria de trazer. Poxa vida, eu estou aqui falando abertamente que sou muito fã do Uber porque ele me traz um serviço muito bom. Porém, o suporte deles é muito ruim, né? Será que eles estão lá preocupados em medir isso, medir a minha satisfação com o suporte deles e estão preocupados em resolver isso? Essa é a minha questão. Será que eles estão preocupados numa empresa gigantesca dessa? Né? Deveria, né? Deveria. Então, Sim, assim, sim. essa é uma questão. E eu vou te trazer um outro exemplo que aconteceu comigo há muito tempo atrás, antes dos bancos digitais. Eu tinha conta num banco, né? E assim, uma vez por semana eles travavam o meu cartão. Eu pagava no débito o meu almoço todos os dias, e uma vez por semana eu tinha que ir na agência porque eles bloqueavam o meu cartão com suspeita de fraude. Suspeita de clonagem, enfim. Pode ser no restaurante que eu comprava, pode ser na padaria que eu passava, poderia ser em qualquer lugar. Mas toda semana eu tinha que ir lá, ligar para o meu gerente, passar na agência, né? Já é uma coisa assim, inacreditável que você tinha que passar na agência para desbloquear o cartão de crédito, de débito, mas acontecia. Tá? E teve um dia que eu falei com o meu gerente, eu falei, poxa vida, tá, vocês já entenderam que tem uma fraude acontecendo, uma tentagem de clonagem no meu cartão. E quando é que vocês vão resolver isso? Sabe o que o gerente falou para mim? A gente não vai resolver. Porque assim, se clonarem o seu cartão e você entrar com um processo, é muito mais barato para o banco te ressarcir desse dinheiro que você perdeu do que investir em segurança. O que você faz numa situação dessa? Troca de banco, né? Perdeu um Pois é. cliente. Nem me perguntou se eu estava satisfeito ou não, né? Só jogou assim para mim, olha, a gente não vai investir em segurança, que é para mim muito importante, principalmente porque eu não ia ter que ir na agência toda semana, né? Então, assim, as empresas elas têm que ter essa noção. E é claro que não foi o dono da empresa que falou isso para mim, foi um funcionário, né? Poxa vida, então será que o dono da empresa, obviamente o dono do banco, sabe que o funcionário fez isso, né? Mas Será que às está vezes não, conivente né? com isso, né? Então, assim, são muitas coisas são muitas variáveis que acontecem que o empresário ele tem que ter em mente que está acontecendo, né, com os clientes dele. Então, são coisas que a gente precisa se preocupar. O cliente, ele virou meu fã. Ah, sou empresário, o cliente virou meu fã. E o depois? Como é que eu mantenho ele como meu fã? Ele está bem porque ele está comprando Tem o que meu entregar produto? experiências boas para ele ser fã, né? Exato. Então, assim, Não eu tenho que adianta eu continuar. só ser bonita lá como a Taylor Swift, se não tiver uma música boa que as pessoas gostam, se ela não tiver atitudes que as pessoas gostam, se as pessoas não identificarem com ela, né, não vai formar essa legião de fãs. Tem uma série de coisas ali, né? E outra, eu trago assim, fã, né? Sou fã de determinada empresa. Tá. Sou fã da Netflix como um todo, né? Como um todo. Então, seja o preço, seja o catálogo, seja o suporte, seja a facilidade, eu sou fã. Então, Vinícius, se você amanhã ou depois, você ou o Vamos fazer César um chegar corte para dessa mim, sua fala, hein? Vamos fazer um corte da sua fala aqui, hein, Ana? não faz isso, por favor. Então, assim, se amanhã ou depois vocês falarem para mim, qual que é o melhor streaming, qual que é o streaming que você me indicaria, né? Poxa,
Netflix. Ah, por quê? Por causa disso, disso e disso. E outro, você me indicaria? Não, porque eu não gosto da usabilidade, né? Uber é a mesma coisa. É que hoje eu não vejo um concorrente tão grande na altura do Uber, mas se falasse para mim, você indica o Uber? Não, o Uber é uma necessidade, tá? Não sou fã, não indicaria, né? Banco, então, né, nem se fala. Deixa eu Esse contar uma banco aí, historinha. Você estava contando do Uber, eu lembrei aqui do meu pai na pandemia. E eles estavam lá, o meu irmão mora lá na mesma cidade que meu pai, e minha mãe fez almoço, leva lá pra eles, tá todo mundo é, em quarentena, né? E meu irmão tava recuperando, ele tava com Covid. E aí, minha mãe fez, botou nos potes, pega um Uber, vai lá rapidão, tá quentinho. E meu pai nem subia, ele deixava na portaria pra eles pegarem, porque não tinha contato, né? Então meu pai foi, chamou um Uber, desceu rapidinho, colocou o endereço do meu irmão, meio que sem óculos, bem rápido, mas colocou o endereço da rua e clicou no primeiro número que apareceu, no primeiro endereço, e apareceu um carro lá. Naquela época não aparecia, o motorista não sabia o destino ainda do passageiro, só na hora que fechava a corrida. Aí entrou assim, mas é em Minas Gerais mesmo que o senhor vai? Era assim, era 8 quadras da casa em Minas é Gerais, eu Londrina, tenho que passar né? Londrina, não é? Londrina, lá em Londrina, pô, mas você tem certeza, tal? Eu falei, não, é aqui perto, tal, não, leva lá, eu preciso ir rápido, tal. E aí falou, não, mas o senhor precisa cancelar aqui a corrida, porque eu não posso ir lá levar o senhor. Eu te ensino onde que é o caminho aqui, tá? Não, mas eu te dou, meu pai te dou dinheiro, por favor, tem que cancelar a corrida aqui. E aí, meu pai, meio que sem óculos, não conseguia cancelar a corrida, porque a Uber não deixa você cancelar, porque ela imagina que é um golpe seu. Poxa, você quer o cara chamar um carro, que vai dar lá, sei lá, milão a viagem para Minas Gerais, e quer cancelar para pagar por fora para o motorista. Ainda não deixou cancelar. Meu pai, eu te dou aqui, me leva lá, isso aqui e tal. E o cara levou. Meu pai foi lá, entregou a comida lá na portaria, lá no elevador, para nem ver as pessoas. E aí, quando ele voltou, e falou pro cara, me espera aí que eu volto contigo, te pago a volta. O cara que meu pai voltou, o cara tava xingando, seu filho da mãe, tô até agora travado aqui, não consigo pegar a corrida mais, tá até agora... Deu um trabalho, não conseguiram cancelar. O meu pai também não conseguiu chamar um outro Uber para ir embora, porque estava travado o aplicativo do meu pai e do motorista. Minha mãe ligou pro meu irmão, como é teu pai que não voltou até agora daí? Pô, já comi, já até lavei os pratos, já faz 1 hora que ele chegou aqui. Teve que pedir um Uber do meu irmão, teve que pedir um Uber pro meu pai para ele poder voltar para casa. E, então, assim, porque o aplicativo meu pai não conseguiu cancelar, porque meu pai também, assim, o que aconteceu? Você desistiu, você foi roubado, era golpe, tarará, e ele falava, nenhuma das opções, e ele não cancelava ali a corrida e não cancelou. Ficou lá, teve que ligar depois lá para ver o que aconteceu. Tudo. Maior trabalho que deu. Mas sabe que me ocorre também, que eu percebo hoje em dia, que a gente fala muito de tecnologia, de inteligência artificial, como se essas coisas já estivessem completamente disseminadas, e sim, elas estão em muitos lugares, mas às vezes ainda tem muitas pessoas que têm uma dificuldade tão grande de lidar, às vezes, com o dispositivo eletrônico. Isso não quer dizer nem ter a ver com idade, né? Mas pelo acesso que tiveram, ou pela qualidade com que aquele aplicativo ou site está sendo entregue, né? Que a gente precisa se preocupar com esse aspecto também de como é que eu estou olhando para o meu consumidor, como é que eu estou olhando para o meu cliente, com o cuidado de que ele precisa de um carinho, que ele precisa ser entendido nas dificuldades que ele possa ter. Tem um mercado, né, de bairro aqui perto de casa, por exemplo, que eu noto que ele mantém aquela galera que embala, né, que bota os produtos dentro da sacola e vai embalando. E às vezes eu me pergunto, poxa, mas por que mantém essa não é mais uma coisa tão comum, né, de você enxergar, principalmente nos grandes mercados e tal. E aí depois eu fui reparar a quantidade de pessoas de idade que vão ali naquele mercado. Ele é um mercado que recebe muitas pessoas de idade, tanto que na época da Covid também tinham horários especiais para os idosos e tal. E eles naturalmente têm mais dificuldade com as sacolas, né, mais dificuldade com tudo isso. E esse cuidado do mercado faz com que eles vão priorizar esse mercado em detrimento de outros, né? Então, todos os níveis podem ter esse tipo de recurso e
de visibilidade do que o seu cliente efetivamente precisa para você oferecer um pequeno diferencial para fazer ele querer ficar contigo. Né? Eu ri porque eu não consigo abrir aquelas sacolas também. E na Eu época da também não, eu pandemia, tenho dificuldade. a gente ficava de máscara, porque quando você tá aqui agora, você dá uma lambidinha e abre o negócio. Agora, na época da pandemia, de máscara, não podia relar em nada, não podia fazer nada, dá um maior trabalho para abrir aquela. Eu tenho um problema para abrir sacolinha plástica de mercado. É trabalhoso. Mas excelente exemplo, porque eu acho que não é só para as pessoas de mais idade, não. Não. Nesse caso, deu para reparar que tinha esse apelo, né? Até as pessoas elas se sentiam bem-vindas e iam mais vezes ao mercado, né? Às vezes até compravam mais coisa até do que precisava, efetivamente, mas iam mais vezes. Mas com certeza, vale para todos. Eu noto também os self-checkouts, né? Hoje são tão comuns em tantos mercados o self-checkout, e às vezes você vê filas enormes porque as pessoas têm medo de usar, de toda idade, tem medo de usar o recurso tecnológico ali, então às vezes precisa medir, né? Às vezes não é também definir, vou colocar ou não vou colocar, mas tem alguém lá para assessorar e para fazer o passo a passo com a pessoa para que ela aprenda, isso pode ser importante também. Eu sou um cara super tecnológico, adoro essas coisas, adoro, mas eu acho que ainda essas coisas ainda não estão num ponto ainda 100%. Assim, eu me considero um cara que minimamente me viro bem com a tecnologia e toda vez que eu vou pagar no self-checkout tem que chamar assistência. A máquina sozinha, às vezes, ela pede assistência. Se você pegar alguma coisa que tem que pesar, então, meu Deus, né? 1 quilo de tomate você pegou lá, tem que pesar, achar o tomate lá para fazer. Volta e meia, isso se perde, a questão de peso ainda, eles têm que pesar os produtos e tal. Eu acho que ainda não está 100% pronto. Mesma coisa com robô de atendimento. Eu sou super fã, quero super que isso dê certo, mas ainda me sinto incomodado com os robôs que nos atendem aí nos call centers da vida, ou que, eu sou o Caio da empresa tal, de telefonia, já desligo na hora, porque é muito chato falar com aqueles robôs. Você vê, falando em tecnologia, falando em Caio, falou em Caio, a Aninha caiu ali, ó. Então a gente tem que ter um cuidado com as palavras que a gente usa, né? Mas daqui a pouco ela volta. Mas eu ia comentar sobre esse lance dos chatbots, por exemplo. Normalmente, lógico, é que tá embutido dentro do atendimento, não é só uma conversa que você vai ter com a máquina, mas você quer resolver algo. E esse resolver algo, às vezes, não é trivial, né? Não é tão... Você já teria tentado outros caminhos. Então é normal quando eu chego para a instância do chatbot, quando tem a pergunta, o que você precisa, normalmente o que eu coloco é falar com um atendente humano. Né? Também coloco. Esse que eu coloco logo de cara. Sobre o que é. Fica insistindo. Ele não tem a solução que a gente quer. Não, ele não tem. A Aninha voltou. E já que ela voltou, já que ela voltou, vou aproveitar. Aninha, a gente falou aqui, né, desde ensinar algo novo, e eu tente se apaixona por isso, vira fã. A gente falou muito aqui de experiência, de entregar uma boa experiência. A gente falou de experiências memoráveis aqui, né? Poxa, eu lembro, você falou assim do Netflix, como é fácil usar lá, né? E envolver aqui, ter essa empatia. Falamos aqui desde um pequeno negócio que coloca ali alguém para poder embalar para as pessoas. Isso é pura empatia, isso é puro foco no cliente, etc. Agora vamos um pouquinho para a parte de gestão disso daqui. E para medir isso aqui tudo, tem como a gente medir isso aqui para a gente conseguir entregar uma experiência melhor? O César já trouxe aqui um pouquinho de NPS. Fala um pouquinho para a gente aí dessa experiência de dados aí por trás, behind the scenes aí. Tem algumas métricas, né? Tem algumas métricas que a gente pode utilizar até para definir nossa estratégia. Então, por exemplo, tem algumas estratégias básicas como o NPS, como o César falou, né? Que é o índice de engajamento ali do nosso cliente. Então, uma coisa muito interessante do NPS ele vai de menos 100 a mais 100, tá? Então, se você tiver com 0, não é tão ruim assim, pode piorar. Né? E, enfim, como que a gente coleta essas informações? Eu conheço a escala de 0 a 10, a tradicional, que detratores, foi aquela que o César falou ali, né? Mas essa é a nota que você coloca, mas o resultado ele vai de menos 100 a 100.
Ah, Você, tá, como verdade. usuário, coloca essa nota, mas o resultado ele faz esse range, né? Sim, E sim. geralmente a pergunta que norteia o NPS é o quanto você indicaria essa empresa, esse serviço, esse alimento para um colega. Foi o que eu falei do Netflix. Então, assim, o quanto eu indico a Netflix para vocês, né, de 0 a 10. Considerando que de 1 até 6 é detrator, então eu não indico isso para vocês. 7 e 8 é neutro, então assim, indico, mas não sou fã, né, digamos assim. E 9 e 10 é ok, indico, super indico, vai lá, todos os serviços são maravilhosos, enfim, né. Por que pode ir até menos 100? Porque a maioria pode colocar como detrator, então de 0 a 6. Isso é bem legal da gente contar, porque assim, por que eu gosto de contar essa historinha, né? Mas na maioria das empresas onde eu já trabalhei, existe essa nota, né? Então, o NPS, seu NPS, o NPS do serviço, o NPS do seu desempenho, enfim, né? E na escola, se a gente tirasse um 7, um 8, cara, passava. Não apanhava da mãe. Era um negócio sensacional, 7 e 8, né? Pô, 7 e 8. Então, quando eu vou dar essa nota, 7 e 8, pra mim tá ok, né? Tipo assim, eu tô dando uma boa nota pra essa empresa, pra esse produto, pra esse serviço, né? E o 7 e 8 no NPS não é considerado, ele é neutro, né? Então, isso é muito legal de trazer, porque isso é uma métrica assim que, poxa, Muito bom. eu gosto da empresa, né? Por que eu não estou conseguindo fazer a nota dela elevar? Por conta dos neutros, tá? O NPS é uma métrica legal de trazer. Eu gosto de uma outra métrica que chama CSAT. Eu não sei se chama CSAT, eu chamo como CSAT. Quando eu vejo essa métrica, eu lembro muito das estrelinhas e eu sou super fã das estrelinhas, né? Eu já comentei aqui em algum outro episódio que eu sou fã do Google Guide, que é aquela review que você faz do Google de todo lugar que você vai. Então, todo lugar que você vai, o Google pergunta para você qual que é o feedback que você tem para dar para esse lugar, né? E ele vale para qualquer lugar, seja um lugar público, um restaurante, uma Isso ainda loja, um funciona shopping. ainda? Você falou outro dia. Super funciona, É tipo super Foursquare, né? funciona. Foursquare tinha isso, não era? Eu lembro do Foursquare que fazia. Cara, eu usei muito pouco Foursquare, eu não me lembro. Foursquare era super isso, sim. Eu Era lembro isso. que na minha lua de mel a gente foi publicando e pesquisando lugares em Florianópolis via Foursquare, nesse mesmo Então, esquema do Google. Então, o CSAT são essas estrelinhas. Então, assim, as estrelinhas, ela diz exatamente o que o cliente está sentindo de você, né? Então, se eu dou uma estrelinha, é péssimo. Se eu dou 4, é quase ok, né? Passei. Né? Se eu dou 5, uau, né? E além disso, lá no Google Guide, você pode colocar fotos do lugar, né? Fotos da comida, fotos da roupa, fotos, enfim, do lugar. E você pode deixar um feedback, né? Então, assim, toda vez que você vai para algum lugar novo, é muito legal você olhar o feedback, porque assim, o feedback estando legal, você vai com mais confiança. São pessoas, aí liga tudo aquilo que a gente já comentou, né? Geralmente são pessoas como nós que estão indo naquele lugar e estão avaliando, ou seja, a ideia da visão ela é muito boa, né? Então, provavelmente pessoas que têm a mesma visão que eu, né, tá dando uma boa nota para aquele lugar. Então, é muito possível que eu vá. Então, é muito importante que as empresas estejam atentas a esse tipo de métrica para tomar suas decisões estratégicas. Então, por exemplo, se eu estou lá no Google Guide, onde a minha nota está 1, 2, cara, eu preciso ver o feedback, eu preciso entender o que está acontecendo, por que os clientes estão reclamando. Às vezes é difícil acesso, às vezes a comida não é legal, às vezes os funcionários não estão me tratando bem, pode ser N coisas, e eu preciso entender, né? Eu preciso ter eu preciso ter esse parâmetro. Um exemplo muito legal, eu até comentei outro dia com os amigos, foi assim, quando você vai, eu não sei se vocês têm mania de se hospedar utilizando o Booking ou o Airbnb, né? Principalmente no meu caso, total. O Booking, então, o Booking tem uma coisa muito o legal, o Airbnb eu Airbnb uso. também. É. Os dois têm a mesma coisa ali, a mesma Assim, os dois funcionalidade. tem notas lá, né? Que você deixa Sim. fotos que a pessoa. Você usa O os Airbnb é comentários bastante. do Eu Airbnb. só fecho o Airbnb quando eu vejo os comentários. Tá. E eu tenho mania de ver todos os comentários de pessoas brasileiras quando eu vou para fora. Porque tem o mesmo critério de limpeza que eu. Então, assim, o critério de limpeza de pessoas de outros países é diferente do critério de limpeza de um brasileiro.
Então a gente se preocupa com lençol limpinho, banheiro limpinho. Se brasileiros estão falando que é limpo, ok. Localização, Se tudo vocês virem, bem, então, né? aí um comentário dela em algum quarto, algum imóvel, pode pegar, porque já viram aí que ela é chata para essas coisas, hein? Gente, mas tem que ser. Você está indo viajar, você está indo pagar caro numa hospedagem para chegar lá e o banheiro não ser bom, né? Ou a cama não ser confortável, isso é muito importante. Então, são detalhes que a gente vê. A, toda aquela, é tudo que a gente, né, meio que condensado, tudo que a gente conversou aqui até agora, né? Poxa vida, o marketing de influência, eu estou influenciando outras pessoas a alugarem aquele lugar. Se o dono daquele lugar tá de olho, ele tá entendendo o que está acontecendo. Poxa, se eu entrei num banheiro, numa cozinha, a lâmpada tá queimada, né? Eu preciso ir lá trocar aquela lâmpada, porque senão o meu outro cliente não vai vir, né? Vai olhar aquilo ali, não vai vir. Então eu preciso trocar e responder essa pessoa de que, olha, obrigada, né? Ok, já troquei. Então, essas métricas, né? Essas são algumas das métricas, CSAT, NPS, são algumas métricas que a gente pode utilizar. Tem uma outra também que é extremamente importante, que eu não tenho essa métrica em português, ela chama taxa de churn. O churn, ele é a quantidade de clientes que você perde durante determinado período. Então, vamos supor que é, nesse mês, eu vou iniciar esse mês com 100 clientes na minha base, né? Durante o mês, eu recebi 10 novos clientes. Então, meu churn está 10% positivo. Eu perdi 10 clientes. Então, nesse caso, meu churn está 10% negativo. E por que isso é importante também? Eu coletar o feedback das pessoas que deixaram de ser meus clientes. Por que vocês deixaram de ser meus clientes? Ah, porque, sei lá, a comida não foi legal, eu não fui bem tratada. Existe também uma outra questão, que é a sazonalidade. Então, vamos supor uma sorveteria, né? Uma sorveteria, provavelmente, ela vai ter muito mais clientes durante os períodos quentes. E ela vai fechar, ou vai ter muito poucos clientes durante o período frio. O que eu faço nesse caso, né? Vendo muito sorvete no período que está calor e no inverno, eu troco. Eu vendo um café, eu vendo alguma coisa mais quente, uma sobremesa mais quente, um caldo. Hoje em dia eu vejo muita sorveteria vendendo caldo, né? Enfim, eu tenho que entender esses pormenores ali do meu negócio e me manter ativa utilizando essas métricas, né? Então, assim, não vou tomar sorvete no frio. Lógico, tem gente que toma, mas não vou tomar o sorvete no frio. Então, a minha taxa de churn no frio de uma sorveteria, ela pode ser muito grande. E eu tenho que estar atenta a isso. Legal. Queria trazer Churn dois. em serviço de assinaturas, né? Em serviço de assinatura a gente usa bastante isso aí. Bem legal. Queria trazer dois exemplos só também desse lance de a gente realmente escutar além da métrica, né? Então, a métrica está ali, seja qual a gente definiu, mas a gente ouviu o cliente, né? A gente trabalhou numa EdTech e ela entregava cursos de algumas carreiras digitais. Uma dessas carreiras era um curso de UX. E lá a gente fazia o uso do NPS para medir a qualidade e engajamento dos alunos. E tinha um desses cursos, que era o de UX, que estava bombando, assim, estava todo mundo falando muito bem, estava excelente, estava fantástico. Então, o NPS dele era sempre de notas 9 e 10, estava lá em cima, e de repente apareceu uma nota 1. A gente falou, ué, o que será que aconteceu? A gente já começa a imaginar. Esse é o importante, coisa, né? Então, a gente já começa a imaginar alguma coisa drástica, alguma coisa, nossa, a experiência deve ter sido tão ruim, o que será que aconteceu? E a gente chamou essa pessoa para conversar, uma aluna, e aí foi interessante, na conversa com ela, perceber logo de cara que não, ela estava adorando o curso, mas como a pergunta do NPS é, você indicaria esse curso para um amigo ou familiar, por exemplo, para um colega? E ela respondeu, eu não tenho para quem indicar. Então eu dei um. Né? Então, se a gente não fosse perguntar para ela, se a gente não fosse averiguar, a gente ia começar a criar um fantasma ali de que algo muito ruim estava acontecendo, sem saber que foi só uma má interpretação da própria pergunta. Né? Então, eu sempre lembro desse caso na minha cabeça para esse aspecto. Como é que a gente pode ir atrás da mensagem qualitativa além do que o quantitativo está nos contando?
Isso me lembra uma história também, César. Eu fiz um trabalho num grande hospital e a gente vendo também NPS, vendo o que os clientes estavam falando, né? E hospital que fazia procedimentos complexos, né? Medicina complexa. E aí teve um caso de uma menina que teve um problema, não lembro, mas também não vem ao caso, e eles ficaram lá, internou, ela ficou lá. Acho que em coma, alguma coisa assim, né, lá sedada, e aplicaram vários procedimentos lá bem complexos para recuperar. Era um caso bem difícil. E conseguiram salvar a menina, tal, e depois a menina estava lá no quarto lá, e foram conversar com ela. E aí, né, como é que tá se sentindo, tal? Como é que você vê esse atendimento todo que a gente teve com você? Como é que, né, foi algo até que a gente não faz sempre e tal, a gente quer saber. Falei, olha, eu nem vi nada, porque eu tava meio apagado aqui esse tempo, toda a semana inteira que eu fiquei aqui, apagado. Se eu tenho uma coisa para reclamar, é que o Wi-Fi não pega direito no meu quarto aqui, eu não consigo, não consigo estar na internet. Então, assim, às vezes a gente tem que olhar o número frio, às vezes não quer dizer tudo, né? Então, nesse caso aqui, dos dois casos que foram contados aqui, mas é preciso a gente investigar esses números que fogem do normal do nosso número. Esses são importantes, que tem alguma coisa que a gente não está vendo, né? Teve mais duas situações que me veio à cabeça agora também. Uma muito parecida com o que você contou, eram quando a gente fazia cursos corporativos, às vezes de C-Level, né? Eram também cursos muito bem avaliados e às vezes vinha uma nota negativa. Quando você ia verificar, a resposta era, não, o curso é muito bom, mas o pão de queijo do coffee estava muito duro. Por isso tem que certificar então, melhor o número, né? Precisa entender bem. E por o contrário, aí já um uso mais propositivo do número, também nesse mesmo contexto educacional, a gente coletava essas informações dos alunos, então, e em muitos momentos percebia oportunidades de melhoria dentro do mesmo curso. Eu lembro que eu tive uma parceria, eu trabalhava muito na parte de design de aprendizagem, formação de professores nessa época, e eu tive uma parceria com uma coordenação dos cursos de marketing, que a gente praticamente alterou o curso ao longo do ano 11 vezes, porque tinham 11 turmas diferentes que demandavam coisas diferentes através das pesquisas que eram feitas, e aí a gente fazia pequenos ajustes para o perfil daqueles alunos especificamente, né? Então isso é uma oportunidade também, e muitos depois recomendavam a marca, inclusive por isso, porque se sentiam ouvidos e percebiam que a marca realmente ajustava o curso para a necessidade deles, né? Então, o número frio nos contava algo, mas tinha algo por baixo ali que a gente podia interpretar e se transformava em oportunidade. Muito, muito bom esse teu case aí, que faz eu lembrar da diferença entre empresa de engenheiro e empresa de marqueteiro. E a empresa de engenheiro, ele não está escutando o cliente, porque ele está pensando em criar um produto, vai criar um produto e vai botar para vender. Ou seja, ele se... Estou generalizando aqui, né? Nada contra. Eu tenho família de engenheiro aqui. Mas são preocupados com o produto e menos com o mercado. Você falou assim, a gente mudou 11 vezes, a cada turma a gente mudava. Ou seja, a gente vê que é uma empresa de mercado, uma empresa de publicitários, uma empresa que está... Ou seja, o feedback do cliente me faz melhorar o meu produto sempre. E essa é a vertente hoje que mais cresce. As empresas que mais crescem são as que estão mais ligadas no cliente, estão colocando o cliente no centro do negócio, estão ouvindo o cliente, ou seja, estão transformando aquilo que entrega baseado no que o cliente está dizendo, baseado nos fãs que estão ao redor. E os fãs são os melhores, porque os fãs eles aceitam os nossos errinhos, né? Como eu falei no começo, se a Taylor Swift desafinar um pouquinho, os fãs, não, tá maravilhosa, nem percebi e tal, né? Então, os fãs eles aceitam muito mais do que isso. E também um caso, César, só para igualzinho da aula, a gente ia dar aula também em empresa, a gente vai dar aula e o cara, você tem 10 vagas e tem 8 diretores da empresa. Vamos colocar, sei lá, 2 trainees ou 2 estagiários para completar a aula, aproveitar que a gente está comprando o curso. E aí esses 2 que vão te dar nota ruim, porque você está falando para um nível, às vezes, de conhecimento de prévio, no nível que eu estou falando, assim, às vezes está preparado para um discurso e essas pessoas às vezes não estão na mesma página, ou vice-versa. Se você vai falar, então eu vou descer um pouquinho para poder pegar essas pessoas para entenderem. Aí o cara, fiquei aqui e o cara deu muito básico. Então, quando a gente tem uma turma muito diversa, também o NPS também às vezes tem problema, né? Total.
Às vezes não é nem a questão só da profundidade do conteúdo, mas a relevância desse conteúdo para o dia a dia dessa pessoa, né? Exato. Você pega Tem uma série de diretores e coisas. trainees, tem ações diárias muito distantes nas suas tarefas, então às vezes o que você está entregando para um não é de uso do outro diretamente, É, aí vai o impactar. exemplo que você dá, pega pessoas de áreas diferentes, você dá um exemplo daqui, o cara, pô, você dá um exemplo de engenharia, o cara é de TI, dá um exemplo de TI, o cara, pô, mas não é da minha vida, aqui eu sou da área de manutenção, então é complicado. O que não quer dizer, né, Vini, que não dê para aplicar um curso assim. Aí a gente entra no Claro. termos do design. A questão é ter a informação, né? Porque esse é o ponto. Se eu vou entregar um curso e eu sei que na mesma sala estão diretores e trainees, mas eu sei disso com bastante antecedência, eu Eu consigo vou, planejar e desenhar algo dentro dos conceitos do design centrado, inclusive no sim, usuário, claro. de como é que eu posso oferecer uma experiência minimamente, né, que contemple a todos. Agora, em muitos momentos, a gente é pego de surpresa pelo número, pego de surpresa por uma situação, e aí a gente precisa ali, né, saber como que a gente resolve na hora, nem sempre dá muito certo. Então, por isso que ter essas métricas que a Ana trouxe, tem um esforço, né, Aninha, para poder criar esse processo de coleta, mas se paga quando você realmente tem a informação e pode tomar uma ação em cima dela. Faz muito Essas sentido. são as métricas mais utilizadas ali, são as métricas mais consagradas do mercado, né? Mas nada impede que a própria empresa crie as suas métricas. Isso é muito importante. Mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer bem meu cliente, né? Quando a gente está falando de escola, quando a gente está falando de maquiagem, como eu trouxe lá, o público ele é muito mais bem definido, né? Muito difícil de outros exemplos que eu trouxe anteriormente, que é Netflix, Uber. Então, assim, Netflix eu vou ter usuários muito diversos. Ter um NPS alto quando o público é muito diverso também é difícil, né? Então, assim, dos exemplos que vocês deram aí, quem deu nota mais baixa ali, ou fora ali do esperado, são pessoas que provavelmente não comprariam ou não deveriam estar ali por algum motivo. Quando aquilo foi planejado, não estava planejado para aquela pessoa, né? Perfeito. Então, assim, é muito mais fácil você controlar uma métrica quando você conhece bem o seu público e você direciona as coisas para aquele determinado público, do que quando você vai para um caminho aberto. Lógico que a gente está falando de Netflix e de Uber e de outras empresas aqui, mas eles têm um desafio muito grande, que é tentar abarcar todos esses clientes que eles não sabem quem são. Então fica muito mais Perfeito. difícil. Mas assim, a ideia aqui é estar falando para pessoas que conseguem nichar um pouco mais o seu público, porque são empresas menores. Então fica muito mais fácil. E se você é uma empresa menor e você não está conseguindo direcionar isso, ver isso, você precisa pensar melhor na sua estratégia. Vamos dar um Tá? exemplo aqui, ó. A Lina falou em alguns episódios atrás que ela foi num café. Assista esse episódio, é muito bom. Ela conta a história que ela foi no café em São Paulo. E um café que tá super, super hypado lá, né? Com enormes filas. E é um café instagramável. Você vai lá, pede uns doces, bater foto. E uma galera cheio de youtubers e influencers fazendo Galera do na fila, Instagram. fazendo Instagram, fazendo um monte de coisa. Ok, se você vai, se dois empresários vão lá, vamos tomar um café e fechar um negócio? Vamos. E vvão lá, eles vão dar NPS 1 para essa cafeteria. Pô, uma fila enorme, gente filmando, eu queria ali um lugar para poder fazer uma reunião com o cara. Ou seja, por isso a importância da gente ter o perfil do cliente que a gente quer, o ideal buyer, como você falou, o cliente ideal para a gente ter os nichos que a gente vai atacar e fornecer aquela experiência. Se o cara tá errado, né? Ou seja, os dois executivos que foram tomar um café, eles estão no lugar errado, porque não foi montado para eles. Eu digo a mesma coisa, me perguntam, você gosta de música sertaneja? Hoje não. Mas por que você não gosta? Porque não são feitas para mim. Elas são escritas para outra galera que estão na balada, pegando todos, bebendo cerveja, fazendo a noite inteira. Eu não estou mais nesse ponto, então não são feitas para mim. Tá certo eu não curti, porque não fizeram para mim pensando em mim. Então tá tudo certo. Né? Assim, claro, um ou outro pode fazer uma música mais nichada para mim, mas a maioria do sertanejo que toca aí universitário já faz tempo que eu sou da faculdade, então não é para mim, né?
Isso me incomodava muito, eu quando trabalhava enquanto agência mesmo de publicidade, chegava alguns clientes e perguntava, quem é teu público? E a resposta vinha, todo mundo. Cara, todo mundo A é. pergunta é... Ah, caiu. Mas eu vou pegar aqui antes, enquanto ele volta. É Efetivamente. bem isso, né? A gente vai... Caiu aí, vocês estão... Fui eu que caí? Eu não sabia se era vocês ou era eu. Não. Segui o barco falando aqui na dúvida. Não, mas então, o que eu tava dizendo pessoal, a internet é assim, né? Quem tá em casa, a internet é assim. Isso daqui é uma live, a gente tá fazendo aqui, então vocês sabem como funciona. Você estava dizendo, então... Continuei falando aqui. Quando eu tinha agência, me incomodava muito isso, que os clientes, eles diziam que qualquer pessoa era o público dele. Cara, isso não é verdade. Você sempre vai ter pessoas que são seu público, pessoas... Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Exatamente. Não vende para ninguém, né? Assim, é genérico. Claro. Você vai ou vende mais barato. O genérico na farmácia é mais barato. Eu sempre digo isso. Vai na farmácia e pede um remédio específico para alguma coisa, ou pede, eu brinco, algo genérico. Nada contra genérico, mas eu tô pensando, na verdade, numa pomada Minâncora. Conhece a pomada Minâncora, Ana? Sim. Isso. Que serve para tudo. Que serve para perebas em geral, mau cheiros em geral, qualquer coisa que você tiver. Então, assim, não é... Se você disser isso, não, eu vendo para qualquer um o que quiser, quem quiser comprar de mim, você está indo para o mau caminho, né? Está indo para o mau caminho. Exato. Show de bola, pessoal. Muito bacana. Tem dica de livro essa semana também? Temos dicas de livro essa semana também. Vamos... Aí, olha só. Olha aí. Esse aqui não fala português, hein? Esse não... Enfim, né? Oi? Transformando fãs em consumidores e consumidores em fãs. Exatamente, né? Eu bati o olho ali, eu vi uma camiseta do Foo Fighters. Cara, aí é uma marca... Acabei de esquecer, hein? Essa é uma marca que eu sou fã, hein? Aí, ó. Aí, eu falei de Nirvana aqui, ó. Eu falei de Nirvana aqui mais cedo, aí, ó. Foo Fighters. Nirvana. Eu lembrei, total conexão. Eu lembrei de uma outra marca também que eu sou fã e esqueci de falar, que, pô, é o Sesc. Eu amo o Sesc. O Sesc é maravilhoso. Tô toda hora no Sesc e gosto da cultura do Sesc e tudo mais. Então, se tivesse uma camiseta aí do Sesc, eu vestiria tranquilamente, assim como a do Foo Fighters, eu vestiria tranquilamente. Uau, NPS do Sesc. É 100, com certeza, nota 10. Não, mas a verdade é que, sabe, Vini, umas coisas tão simples às vezes me pega, porque, por exemplo, quando eu comecei a ir no Sesc, o que me cativava? A maioria das pessoas era super educada, que é do atendimento geral, independente da unidade. Coisas que me cativavam era, tipo, a mesa onde você vai comer, tem lá o papelzinho de compartilhe a mesa com outras pessoas. O álcool em gel desde sempre já existia, mesmo antes de pandemia. Você vai no banheiro que tem um mictório, tem o papelzinho para você pegar ali para fazer sua higiene. Todo o cuidado da água livre em todos os ambientes. Você pega, leva sua garrafinha, enche sua garrafa de água e sai usando. Tanto quando você vai para qualquer ambiente de academia, de piscina e tal. Então, assim, Sesc desde os pequenos detalhes assim até os projetos culturais, todas as pessoas, os cursos que eles entregam e toda a cultura que eles levam lá para dentro, teatro, música, gastronomia, enfim. Dá pra fazer um episódio só de Sesc aqui, viu? Lembrei depois. É isso aí, ó. Quem curte o Sesc também já põe aqui embaixo, aqui também, já descreve também a tua experiência com o Sesc. Quem chegou até aqui no nosso vídeo aqui, põe lá a palavrinha Sesc para saber que vocês assistiram até essa parte do nosso vídeo. São vídeos longos, mas a gente fala de vários casos aqui. Enfim, mas muito, muito legal. Ô, Ana, qual que é o NPS da Balduco? Né? Do Panetone. Não, o Panetone não tem igual. O Panetone da Balduco, tem uma fábrica da Balduco lá perto do Shopping Internacional de Guarulhos. Quem é de Guarulhos ali sabe o que eu tô falando. Chega julho, olha só o nível de como é bom esse negócio. Chega julho, eles já colocam aquelas faixas assim na rua, saiu a primeira fornada. Cara, tem fila na loja para comprar a primeira fornada de Panetone em julho. Que é assim, eles terminam de fazer a Colomba Pascal ali, e aí eles já começam a preparar ali pro Panetone. E eu tô na fila, obviamente. Então eu compro em dezembro, foi feito em junho, então? Eu já não gostei do Panetone. Março.
Porque o Panetone ele vence até março, ele vai até março, Ah, então não. assim, Eu compro em dezembro, adoro. achei que era feito de véspera. Não, não, não. Em julho já tem lá, primeira fornada. Não sei, né? Alguns anos foram assim, eu não sei como que tá hoje em dia, mas eu já Sei, peguei sei bem algumas como é que é. primeiras fornadas de Panetone Balduco, porque é 100, com certeza, Vocês 100%. estão vendo, o pessoal que está em casa, vocês estão vendo como eles são fãs? Você viu ali o César falando do Sesc? Ninguém falou, ele falou sozinho. Ele, né, isso aí é um NPS acima de 9 quando o cliente sai falando bem da marca aí espontaneamente, né? Não foi provocado, eu não perguntei para ele nada disso, ele saiu falando ali. E você viu a Ana falando da Balduco ali. Isso são fãs de uma marca. Isso é construir. E você viu as coisas que o César falou ali do porquê? Falou de coisas simples, né? Poxa, é legal, as pessoas me tratam bem, tem papel aqui, tem álcool ali e tal. São coisas que às vezes que a gente deixa passar e acha, tô aqui para vender pão, não para poder botar álcool aqui em cima do balcão. Mas às vezes são essas as coisas que fazem a pessoa ser fã do seu negócio ou não ser fã. Ele falar de forma espontânea que ele gosta da sua marca ou não. Ou ao contrário, quem dá NPS de 1 a 3 ali é detrator que vai sair falando mal espontaneamente, assim como ele falou bem aqui de forma espontânea, sai falando mal de forma espontânea. Gente, hoje eu tive uma experiência horrível. Fui comer um pastel ali na esquina, foi terrível. Joguei fora o pastel, não comprei, briguei com o cara. Sei lá, a pessoa sai contando para os demais a experiência ruim. Então, assim, às vezes são pequenas coisas que fazem com que o cliente seja fã da sua marca, né? Seja fã do seu negócio. Isso faz parte do que a gente está querendo trazer aqui. E isso vai fazer as vendas aumentarem, você ter mais lucro, você ter mais liberdade com o seu negócio, você desacostumar a ficar ali nesse embate com os clientes. Eu vejo empresários se acostumaram a viver nessa queda de braço com o cliente. O cliente reclama, mais um que está reclamando, é tanta reclamação que tem. E a gente tem que sair disso, né? A gente tem que criar uma espiral positiva. E esse livro fala um pouco disso, né? Nenhum de nós leu esse livro, vamos ser bem sinceros aqui com a nossa audiência aqui. A gente procurou esse livro, nenhum de nós leu, está em inglês. É um livro que a gente ficou sabendo nas pesquisas para montar o episódio, mas é um livro bem recomendado, e ali fala, né, da fanocracia, ou seja, o poder, cracia ali, fanocracy deve ser em inglês ali, mas a cracia é o poder está na mão dos fãs, né? Então os fãs, a marca vai se moldando aos fãs, o poder está na mão dele, ou seja, mudou de mão o poder não está mais na mão da empresa, ela está na mão agora dos clientes, os clientes, como o César falou mais cedo ali, do curso. Cada 11 turmas que ele deu, cada vez que as pessoas, os clientes do curso relatavam alguma coisa, eles mudavam o curso para melhorar e ficar mais próximo do que o cliente quer e para transformar clientes em fãs. Então, assim, quem leu esse livro, coloca aqui embaixo nos comentários, aqui que leu e nos diga se é bom o livro ou não. E se você não leu, então leia o livro e volte aqui daqui a um tempo aqui no nosso vídeo aqui, então, e coloque aqui, ou me mande uma mensagem aqui que a gente chama você aqui para fazer um episódio só para falar como é que é o livro e como é que aí o David Meerman Scott ele tá colocando aí. Que isso, a gente vai chamar inscrito para fazer episódio. Ué, se o cara ler o livro aí e gostar, manda uma mensagem aqui, a gente chama aqui. Adorei. E aí a gente vai descobrir se o livro é bom ou não, fazemos um episódio com ele. Eu estava lembrando, enquanto o Vini falava desse livro, do Silvio Santos, né, um grande comunicador aí que nos deixou, e ele ficou emblemático uma vez que ele recomendava os filmes que iam passar no SBT, e ele falava, eu não vi, mas pedi para X pessoas para ver e elas me disseram que é muito bom. Né? Então, minha filha viu e falou que é bom. Minha filha viu e falou que é bom. Então acho que é isso, a gente confiar também nessa base de fãs que tá falando pra gente, cara, vai fundo, então eu vou dar uma chance. Né? Acho que esse é o caminho. Ou chega aqui e fala, vocês estão totalmente errados, vocês estão totalmente errados, esse livro não fala nada sobre isso, né? E vocês estão totalmente equivocados aí, né? Pode então tá o desafio aí, ó. Se alguém lê o livro e vem aqui então nos dizer que nós estamos errados, tá aberto aqui, ó, para
pra gente fazer um episódio aí. Porque a gente Tô vai ler o interessado. feedback de vocês. Eu tô interessado nesse livro aqui. Eu conheci ele essa semana aí e não deu tempo de ler, mas estou interessado. Se alguém tiver aí uma resenha, quiser vir aqui, tá convidadaço. E temos um outro livro também, uma outra indicação aqui, que é o Love Marks. Esse eu li. Como é que é a música, Ana, Ufa. do livro? Olha, Vinícius, eu Love tentei te corrigir. Marks. Eu ia te corrigir durante o dia todo, não vou te corrigir agora. Love Hurts. Não tem nada Ficou a ver bom com o Love jabazinho do Marks. livro. Ficou bom o jabazinho. Isso aí, isso Não, aí. mas esse aí, ó, esse eu li. Eu tinha esse livro físico. Agora tá na casa de um amigo. Às vezes os livros eles são assim, eles vão ganhando vida, né? Eles vão se espalhando pelas Livro casas bom dos é nossos livro tem amigos, vida. da família. E esse livro era um livro que me ajudou muito na época que, como eu comentei, que tinha agência de publicidade, trabalhava com construção de marcas e buscando exatamente esse ponto, né? De transformar as marcas em marcas apaixonantes, marcas que realmente tinham relevância e construíam uma base de fãs. Esse livro me ajudou. Toda a parte conceitual que a gente usava na agência. E foi o escritor é o Kevin Roberts, né, tá até ali embaixo, que ele era CEO mundial da Saatchi & Saatchi nessa época. A Saatchi & Saatchi era uma big agência de publicidade. E esse livro, na época, fez muito sucesso, principalmente porque ele dava ele contava de uma forma a história dessas marcas que realmente conquistam fãs, de uma maneira que você conseguia perceber que tem lógica, não é ao acaso, não só aconteceu. Existe uma estrutura para se chegar lá, né? Ele, inclusive, tinha um gráfico que ele mantinha, que você destacava o que era pouco respeito e muito respeito, e o que era pouco amor e muito amor, né? E em cada um desses quadrantes você ia encaixando as marcas. Então, uma marca de pouco respeito e pouco amor é uma commodity, é um produto, né, que você planta, que você entrega. Você não tem apreço pela soja do fulano. A soja é soja, né? Então é uma commodity, você não tem essa relação. Aquilo que é pouco respeito, mas muito amor, pode ser algo que está no modismo. Tá todo mundo falando agora, mas daqui a pouco já acabou, ninguém vai lembrar mais. Marcas têm muita relevância já quando elas têm muito respeito, ainda que com pouco amor, né? Você pode não amar, mas você respeita. Eu quando vou com o aplicativo lá vendo a tabela nutricional e compro porque eu respeitei que ó, a tabela é boa aqui, tem uma nota boa no aplicativo, então eu estou respeitando. Agora, quando você chega e tem muito amor e muito respeito, e aí por isso que a gente está batendo muito nessa tecla, de que a história que você conta importa muito, né? Faz muita diferença que ela seja uma história verdadeira, genuína, porque aí você conquista respeito, e aí você pode conquistar amor, aí você é uma love mark, né? Então essa era a estrutura básica de leitura de mercado que o livro fazia através do Kevin Roberts. Esse é um livro bem bom. Hoje a gente acha mais versões em inglês dele também, mas com certeza com uma breve busca ou olhando num sebo, né, você vai acabar encontrando versões às vezes para e-books. A gente encontra bastante também. E eu ia na casa do meu amigo, tenho que ir lá buscar o meu livro que tá com ele. Eu já fico Já cobra ele aqui, já online aqui, ó. E devolve meu livro, que esse livro é muito massa, mas eu sei que você faz bom proveito aí também, tamo junto. Show, muito bom, muito bom. Olha, quem tá aqui acompanhando as nossas dicas de leitura, tá montando uma tremenda, ia falar uma outra palavra aqui, tremenda biblioteca, só tem livro bom aqui toda semana. Aqui, né? Então, se a pessoa ler isso aqui, ó, o empresário que lê esses livros aqui já vai sair na frente de um monte de outros empresários. E a ideia é essa, a gente trazer leituras aqui para vocês que ajudem a gente a criar negócios diferentes, né? A gente falou bastante, nós estamos numa jornada aqui de sucesso do cliente, de clientes apaixonados. Aqui já, esse é o 6º episódio seguido que a gente está falando desse tema e tem outros por vir aí. Tem uns episódios bem bacanas por vir aí com convidados, outros convidados, né, também. E então, assim, é importante o empresário entender que você tem um negócio diferente, você tem um negócio que cuide do seu cliente, isso traz mais lucratividade, isso traz mais crescimento para o seu negócio. Tudo que nós estamos falando aqui, às vezes parece que é muito distante de um pequeno negócio, mas não é. A gente vê nas cidades, quem não conhece, eu sempre falo coisas,
uma quitanda num bairro que tem os seus fãs e que você tá lá em outro lugar e a pessoa fala, não, tomate bom é lá no fulano. Porque você tá entregando alguma coisa ali, um bom tomate para aquela... E você criou os teus fãs, e esses fãs ali estão mantendo o seu negócio. É importante. O motivo de existir qualquer negócio é a gente servir os clientes. Isso é o livre mercado, é isso, né? Um mercado que a gente vai servir os outros, e servindo os outros a gente vai crescendo e criando tudo isso que a gente tem falado aqui, comunidades, fãs, etc. É importantíssimo, né? Hoje em dia não basta eu abrir um negócio, botar um balcão, botar lá o cotovelo em cima do balcão, esperar o cliente entrar e é isso, ó, quer comprar, tem aí, escolhe aí, leva, paga e vai embora. Não é assim mais, né? Já foi. A Ana falou que ela não fecha lá mais uma hospedagem sem olhar antes todos os apontamentos que as pessoas fazem, né? Ver os comentários, etc. Então, isso é um novo boca a boca. Se você, empresário, fala, não, eu só vivo por indicação. Essa é a nova indicação. A praça pública do moderna é na internet, não é mais ali. Se no passado um cruzava com o outro e dizia, olha, conheci um lugar novo, vai lá. Isso existe, claro, mas é muito menor. As pessoas, elas estão mais distantes, elas estão, né, o mundo mudou, e esse é o novo boca a boca, essa é a nova maneira das pessoas receberem uma indicação, saberem se é bom ou se não é. Então, assim, é importantíssimo a gente se abrir para isso. Eu sei que muitos empresários, claro, estudam, veem essas coisas todas, mas nosso propósito é levar esse tipo de conhecimento para os empresários que ainda não se ligaram, ou se ligaram, mas ainda não chegaram no ponto ainda ótimo disso tudo. E acho que é isso, né, pessoal? É isso. Sim. É isso. Acho que vale só uma última mensagenzinha, Vini, que assim, quando a gente traz exemplos de big empresas aqui, é porque elas é mais fácil, tá no imaginário das pessoas, né? Então acaba dando exemplo. Mas tudo que a gente falou hoje, você pode aplicar, e a diferença talvez seja que com mais dinheiro que normalmente grandes empresas têm, você consegue fazer isso numa amplitude maior. Mas tudo dá para aplicar. Então as boas ideias a gente precisa olhar, observar e entender como a gente aplica ao nosso dia a dia, né? Porque a ideia é a ideia. Então a gente pode se apropriar dessas ideias e replicar. Então eu fico bem seguro de que mesmo quando se traz grandes exemplos de grandes marcas, a gente não está falando de coisas que são inalcançáveis, a gente está falando daquilo que conecta com todo tipo de empresário e todo tipo de negócio. E isso pode ser a diferença entre um negócio ele ter assim abundância, ser permanente, ele ter perenidade, crescer, entregar uma boa lucratividade. Isso é importantíssimo, o negócio está aqui para isso, né? A gente aqui não é ONG, aqui ninguém quer... Tudo que a gente fala aqui é para a gente conseguir aumentar a lucratividade de todos os negócios. Então, às vezes, a diferença... Talvez uma quitanda, como eu citei, do tomate, não vai virar a Apple, mas ela pode virar a mega quitanda do bairro dela ou da cidade dela, e as pessoas se deslocarem na cidade para comprar tomate naquele lugar. Então, assim, isso tudo depende da mentalidade das pessoas que estão ali liderando aquilo e entenderem que esse é o caminho dos negócios que prosperam hoje em dia. E é isso. Bom, quem chegou até aqui, vamos lá. SESC, que é a palavra-chave que eu deixei aqui, ó. Quem chegou até aqui, escreva SESC ali embaixo. Comente aqui tudo que a gente pediu aqui, do NPS, desse nosso episódio. Deixa o NPS para nós aqui, ó, desse episódio aqui. A gente quer saber a sua opinião. Quem que a gente vai convidar? Do livro que a gente vai convidar. Do livro laranja? Não, que falando do livro laranja também, né? Tô falando do livro. Do livro. Então, a último recadinho aqui, ó. O nosso livro, que em breve você vai receber convite aqui para a sessão de autógrafos que vai acontecer em São Paulo. Depois a gente passa todos os endereços do livro, que aqui, né, vários autores. A Ana faz parte lá, eu faço parte também, a Alina também participou desse livro. O próximo também vamos convidar o César para participar também. E é isso. Bom, quem chegou até aqui, muito obrigado. Curta o nosso canal aqui, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo aqui,
Compartilhe isso com quem você acha que pode, de alguma forma, se interessar por esse conteúdo aqui. O conteúdo é vasto, mas a gente faz cortes depois da semana para você poder ver ele aqui mais concentrado. Ok, pessoal? Muito obrigado, César, obrigado, Ana, obrigado. E até a próxima semana no mais um episódio aqui do EixoCast. Até a próxima, pessoal. Até, gente. Valeu. Tchau.